Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, com certeza todos estão sentindo falta da escola, né? Nós professores também. Então, para poder estar auxiliando melhor vocês nessa quarentena, estão em casa estudando, nós vamos estar corrigindo, pessoal, as nossas listas de exercícios, tá? Então, eu sempre vou estar postando alguns vídeos para vocês, corrigindo todas as listinhas que nós postamos. A primeira delas é essa lista relacionada ao conteúdo de soluções, que está na plataforma e que vocês já devem ter realizado no caderno, certo? Então, vamos lá. A primeira questão, ela pede para você classificar as substâncias abaixo em sólidas, líquidas, gasosas ou líquidas gasosas. Quais substâncias são essas? É o picolé, o soro, a água sanitária, o extintor e o refrigerante, tá? Então, lembra quando a gente estudou em sala de aula sobre a classificação geral das substâncias do nosso dia a dia? Soluções sólidas, líquidas, gasosas e líquidas gasosas, que fazem parte do nosso cotidiano. Então, para quem não lembra, você pode pegar lá no seu caderno, tá? Que tem essa teoriazinha ainda no seu caderno. E aí essa lista, ela é justamente sobre esse conteúdo, as soluções presentes no nosso dia a dia, tá? Então, vamos classificar cada uma delas. Picolé é uma solução. Por que o picolé é uma solução? É uma mistura, tá, de vários componentes. Em um picolé você tem geralmente aromatizantes, você tem água compondo, né? Só que o picolé ele está no estado sólido, então seria uma solução classificada como sólida, ok? É uma mistura de componentes, só que no estado sólido. O soro, né? O soro fisiológico nós usamos para reidratação. É uma mistura basicamente de alguns sais, tá? E açúcar. Você mistura esses sais com a água e forma uma solução líquida. Então, o soro nós usamos para reidratação, tá? É uma solução classificada como líquida. Água sanitária, tá? Que nós usamos como produto de limpeza. A água sanitária é uma mistura, tá? De componentes à base de cloro. A gente tem um hipoclorito de cloro solubilizado ali na água. Então, é uma solução classificada como líquida, a água sanitária usada para limpeza diária. Extintor de incêndio agora. Nós temos vários tipos de extintor de incêndio. Nós temos o extintor à base de pó químico, uma mistura de nitrogênio e CO2 e gás carbônico. Então, nós temos o extintor à base de pó, então extintor sólido, e nós temos os extintores gasosos, né? Que você tem gás ali compondo aquele recipiente. Então, o extintor, ele entra nas duas classificações, depende, tá? Depende do tipo de extintor que você está trabalhando. Então, existe um extintor químico, tá? Esse extintor químico, você tem dois componentes básicos ali, o nitrogênio e o CO2, vai estar no estado sólido. E existe o extintor também, você tem componentes no estado gasoso. Então, existe o extintor gasoso, vai depender, tá, da forma, da necessidade que você vai estar utilizando esse extintor. Refrigerante agora. Refrigerante, tá? Eu peguei uma garrafinha aqui de Coca-Cola. Eu sei que vocês adoram Coca-Cola, né? Quem não gosta de Coca-Cola? Então, o refrigerante, pessoal, você tem a parte líquida, que é a água, os aromatizantes, né? Só que além dessa parte líquida e dos aromatizantes, nós temos também um gás dissolvido. Quem lembra que gás que é esse? Eu sempre falo para vocês em sala de aula, é o CO2. O CO2, ele é utilizado para formar aquela efervescência no refrigerante, tá? É o gás carbônico, o CO2, ele é utilizado na fabricação do refrigerante. Então, nós temos a parte líquida, né, onde você tem os aromatizantes aqui misturados, aromatizantes à base de cafeína ou à base de laranja, tá? E nós temos também o gás carbônico que é utilizado aqui dentro do refrigerante. Então,
não seria uma mistura líquida e gasosa ao mesmo tempo, tá? Então, a classificação do refrigerante: mistura líquida e gasosa ao mesmo tempo, tá certo? Aí façam a correção no caderno de vocês, confira, tá? Se vocês responderam dessa forma no caderninho de vocês, ok? Vamos passar para o exercício número 2 agora, tá? Bom, pessoal, então voltando aqui, correção da número 2, tá? A número 2, ela te pediu para você citar alguns exemplos de soluções sólidas, líquidas, gasosas que você usa no seu dia a dia. Então, é muito simples, né? Nós acabamos de comentar na questão 1 sobre essas soluções, então você pode colocar esses exemplos aqui na número 2, tá? Então, vamos citar exemplos de soluções líquidas: soro fisiológico, a gente utiliza, o suco que nós fazemos no nosso dia a dia, tá bom? Exemplos de soluções sólidas: o famoso picolé, ok? Que você utiliza. Exemplos de soluções líquidas gasosas: refrigerante, líquida gasosa, água com gás, tá? Água com gás, ok? Exemplos de soluções gasosas, né? Você só tem componentes gasosos ali naquele meio: ar atmosférico, tá? Então, são substâncias, soluções que nós empregamos no nosso dia a dia, tá? Era só você citar. Aí a número 3 é com relação àquelas classificações quanto à quantidade do soluto que você mistura na sua solução. Nós falamos também em sala de aula sobre isso. Quando eu coloco muito soluto na minha solução, qual é a classificação? Quando eu coloco uma quantidade muito baixa, quando eu coloco a quantidade de soluto especificada no coeficiente de solubilidade, quando eu obedeço o limite de solubilidade. Então, a número 3 é sobre isso. Então, ela fala que para você preparar um suco saturado, tá? Número 3, você tem que adicionar 70 gramas do suco em 1 litro de água, tá? Você vai estar preparando um suco saturado. Um suco saturado é aquele que você obedece a solubilidade especificada no rótulo, ou a solubilidade da substância que você está trabalhando. Cada substância química, ela tem uma quantidade específica, tá, para ser dissolvida em um determinado líquido. Então, isso é coeficiente de solubilidade. Então, quando eu respeito esse limite, eu preparo uma solução saturada. Se eu colocar abaixo desse limite, eu sei que o limite era 70 para 1 litro de água. Se eu colocar apenas 20 gramas para 1 litro, então está abaixo do limite, que era 70. Então, se está abaixo, eu vou estar preparando uma solução insaturada, ok? E se eu coloco acima desse limite, né? A solubilidade máxima, o limite era 70, eu coloquei 80 gramas. O que vai acontecer? Né? Até 70 gramas vai ser dissolvido no meu suco, só que passou de 70 gramas, o suco não se dissolve mais nesse volume aqui de água. Então, forma-se o chamado corpo de fundo, ou precipitado, ok? Que é o excesso de suco não dissolvido, tá certo? Quantas gramas de corpo de fundo a gente está formando aqui? O limite era 70, eu adicionei 80, então houve um excesso, houve uma formação de corpo de fundo de 10 graminhas aqui, ok? E eu vou estar formando que tipo de solução aqui? Saturada, insaturada, supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Então, nesse caso aqui, olha só, como não houve alteração de temperatura, você está preparando essa solução em uma temperatura ambiente, então a sua solução continuaria sendo saturada com corpo de fundo, tá? Com corpo de fundo. Até 70 gramas, você conseguiu solubilizar, você saturou sua solução, só que passou de 70 gramas, nas 10 gramas aqui, houve a formação de corpo de fundo, ok? Agora, se eu altero a temperatura desse sistema, se eu aqueço esse sistema e resfrio, aí a solução passa a ser supersaturada,
tá? Então, uma solução é supersaturada apenas quando ocorre alteração de temperaturas, a gente alterar a temperatura do sistema. Se não, se você só ultrapassou o limite de solubilidade, a uma temperatura ambiente, a solução continua sendo saturada com corpo de fundo, ok? Então, vamos lá passar para o número 4 agora. Então, pessoal, continuando a nossa correção, número 4 agora. Bom, nós sabemos que para que haja a solubilidade, a dissolução dos sais na água, alguns líquidos na água, líquidos em líquidos, existem os chamados mecanismos de dissolução, tá? Então, tem que haver algum tipo de interação química entre essas moléculas de um componente e do outro para que haja a efetiva dissolução, certo? Então, a número 4, ela pede justamente para você discorrer sobre esses mecanismos de interação, que vai fazer com que, por exemplo, o álcool se torne solúvel na água, ou com que o sal se torne solúvel na água, ok? Então, vamos lá, a letra A, ela diz o seguinte, que o álcool é solúvel em água e o tipo de interação que ocorre entre as moléculas de água e álcool é o quê? Então, vamos analisar. Essa estrutura aqui, essa molécula é a molécula do álcool, tá? O álcool é um hidrocarboneto, parte dele é um hidrocarboneto, tá? Que tem a função orgânica álcool, extraída principalmente de cana-de-açúcar, ok? Então, essa aqui é a molécula do álcool, né? Muito importante hoje, né? É uma substância química que nós estamos utilizando aí para limpeza, né? Ajuda no combate à pandemia, né? A desinfecção de todos os lugares, o álcool 70, ok? Então, essa é a estrutura do álcool. Todos nós sabemos que o álcool se mistura com a água, o álcool é solúvel com a água. Agora, quimicamente falando, por que o álcool é solúvel com a água? Tá? O que explica essa interação álcool e água? Nós temos aqui, tá? Na molécula do álcool, justamente no grupo hidroxila, no grupo H, cargas elétricas livres, densidade de cargas livres. E nós temos aqui na água também densidade de cargas livres. O que dá a molécula da água? Uma carga parcial negativa em cima do oxigênio, pela presença de elétrons não ligantes, tá? E uma carga parcial positiva sobre os átomos de hidrogênio, porque eles estão efetuando todas as ligações, usando todos os seus elétrons, então eles ficam parcialmente positivos. E sobra, tem uma sobra de elétrons aqui sobre o oxigênio. Nem todos os elétrons do oxigênio são utilizados. Então, elétrons têm carga negativa, então sobre o oxigênio fica essa sobrecarga, essa densidade de carga negativa, ok? Isso acontece aqui também no álcool, olha. Aqui no álcool nós temos o grupo H, tá? Nós temos uma densidade de carga parcial negativa sobre o oxigênio, uma densidade de carga parcial positiva sobre o hidrogênio, certo? Então, quando você mistura o álcool sobre a água, o que vai acontecer? Vai haver uma atração entre a densidade parcial de carga do hidrogênio com o oxigênio, tá? E vai haver uma atração entre o oxigênio, que está com uma sobrecarga negativa, e o hidrogênio da água, tá? Essa interação aqui que nós temos, tá? Ela é chamada de ponte de hidrogênio. Por que ponte de hidrogênio? Ponte de hidrogênio. Vou colocar aqui embaixo também. Por que ponte de hidrogênio? Porque nós estamos efetuando uma interação entre o hidrogênio do álcool e o oxigênio da água e entre o oxigênio do álcool e o hidrogênio da água. Então, nós estamos fazendo uma ponte. Essa interação se dá por meio de uma ponte, tá? Então, ela é chamada de ponte de hidrogênio, ok? E a letra B? A letra B, ela está falando a respeito da dissolução do sal na água, sal cloreto de sódio. Então, a gente dissolve o sal na água, ele tem uma solubilidade, ele se dissolve, ok? Forma os íons, tá? O Na+, íon positivo, e o Cl-, íon negativo. Agora, por que isso acontece? Qual é o mecanismo químico para que haja essa dissolução do sal sobre a água, né?
Então, quando você dissolve, tá, o sal sobre a água, você forma os íons positivos e negativos. O sódio é o íon positivo e o Cl menos negativo. O que acontece? Lembra que eu acabei de falar na letra A que a água tem o polo negativo sobre o oxigênio e o polo positivo sobre os hidrogênios? Então, tem densidade de carga negativa aqui e tem cargas parciais positivas aqui no hidrogênio. Então, o que acontece? O sódio, tá? Ele já está dissolvido na água e com uma carga parcialmente positiva. Então, ele vai em busca de um polo negativo. Então, vai ter uma interação aqui entre os átomos de sódio e o oxigênio, que tem densidade de carga negativa. Mesmo jeito acontece com o cloro. O cloro, ele tem uma densidade de carga negativa, ok? É ele que carrega os elétrons. Então, ele está mais negativo. Então, ele vai em direção ao polo positivo da água. Ele vai se ligar com o polo positivo da água, que é justamente o hidrogênio, ok? Esse mecanismo de interação do polo positivo com o negativo e do negativo com o positivo, certo? É chamado de solvatação. Então, o mecanismo de dissolução do sal na água, esse mecanismo de interação de positivo e negativo com positivo, é chamado de solvatação, ok? Os íons, tá, do sal, o sódio, o cloro, eles passam a ser solvatados pela molécula de água, para que haja dissolução, ok? Então, façam a correção aí no caderno de vocês podem fazer o esqueminha explicativo, tá? Faz do mesmo jeito a correção, coloca os esqueminhas para vocês não esquecerem, tá bom? Vamos passar para a próxima questão, número 5. Pessoal, na verdade, ainda falta a letra D, né? Tá número 4. Quase que a gente ia esquecendo, né? Se a gente estivesse na sala de aula, vocês, professora, a letra D. Então, ó, falta a D da 4. A letra D da número 4, falando sobre a água e a gasolina. A água e a gasolina não sofrem interação. Então, se você mistura uma pequena quantidade de água e gasolina, essa aqui é a molécula da gasolina. A gasolina é um hidrocarboneto, tá? É um combustível extraído do petróleo. Então, se a gente misturar as duas substâncias, o que vai acontecer? Vai haver interação, assim como a água é igual? Será que tem interação? Será que vão se tornar miscíveis, né? A gasolina e a água? Não. Por que não? Porque a gasolina é uma substância completamente apolar. Então, nós não temos nenhum elétron livre aqui sobrando para que haja interação com a água. Na água nós temos, lembra? Nós temos uma densidade de carga parcial negativa sobre a água. Agora, sobre a gasolina nós não temos, ok? Então, não há interação química entre água e gasolina. A gasolina é classificada como uma molécula apolar. Apolar por quê? Porque você não tem elétrons livres. Todos os elétrons aqui já estão sofrendo ligações químicas. E a água é uma substância polar, porque você tem densidade de carga sobre o oxigênio. Então, pelo fato de uma molécula ser completamente apolar e a água ser polar, você não tem interação, você não consegue ter um mecanismo para dissolver a gasolina na água, ok? Então, são substâncias incompatíveis. Então, o que a gente vai formar? É igual a água e o óleo, não se misturam. É o mesmo raciocínio. O óleo é uma substância completamente apolar e a água polar. Lembra que não tem interação água e óleo? Gasolina e água da mesma forma, tá? Então, você vai formar apenas aquela mistura, quem lembra? Aquela misturinha de duas fases diferentes, em que a substância mais leve fica sobrenadante, que é a gasolina, e a substância mais pesada fica no fundo, que seria a água. Então, você vai formar apenas uma mistura o quê? Heterogênea. A gente não consegue formar uma solução verdadeira, porque não tem interação, ok? Agora vamos lá para 5, tá? Faça a correção aí no caderno de vocês, tá? Enquanto a gente vai para 5. Então, pessoal, agora é a 5. Ó, a 5 é só para você conceituar uma solução supersaturada. É quando você
ultrapassa o limite de solubilidade quando você adiciona soluto a mais, ok? E forma geralmente o corpo de fundo ou precipitado, tá? Só que a solução supersaturada, além de você ultrapassar o limite, você tem que lembrar que ela se forma quando você altera a temperatura, quando tem alteração de temperatura, ok? Então, você inicialmente preparou aquela solução saturada, aqueceu e resfriou e formou novamente o corpo de fundo, aí você classifica ela como supersaturada, ok? Então, o melhor conceito aqui para essa solução supersaturada é a solubilidade do sal a determinada temperatura é ultrapassada e forma corpo de fundo. Alternativa letra B, ok? B de bola, tá? Vamos lá para número 6 agora.